Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 22 de agosto, dia 234. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo desse encontro é que possamos juntos ter um tempo diário de devocional da palavra e conexão espiritual com as Escrituras Sagradas. Te convido a encontrar um local tranquilo, confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço em nome de Jesus que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, limpando as escamas dos nossos sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso tato, nossa respiração, nosso paladar. E que recebemos a revelação no dia de hoje, através da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Antigo Testamento, Jó, capítulo 4, versículo 1. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal. Isso mesmo, eles colhem com o hábito, com o hálito de Deus perecem. Com o sopro da sua ira são consumidos. Cesso para mim do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo, e aos meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais há aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Grite agora para ver se há quem responda. Para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita, faminto devora, arrebatando até que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar.
Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os entulados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua boca, a sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo faz a sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado no açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisso, para o seu bem. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança, se pudesse a minha miséria esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. E o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem surra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Podes comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda do vale, turvada com gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado quando chegam ali. Ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa, ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente?
Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é a repreensão de vocês repreende. Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até um órfão vocês lançariam sorte, seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Não é verdade que a vida do ser humano nesse mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário. Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma poço. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se infindam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho, para que me ponha sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado antes da morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tu lhes dê tanta importância, para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempos de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, que sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para que os creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos.
Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, tem um salmo, outro tem um ensino. Este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Salmos 37, versículo 27. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a decência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os passos não vacilarão. O perverso espreita o justo, procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios foram exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A decência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Provérbios 21, 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Encerramos mais uma leitura. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Que as revelações sejam claras e que você possa ter o entendimento e ser obediente. Tenha um extraordinário dia e até amanhã. Se você lembrou de alguém durante a leitura, transborde essa passagem para essa pessoa, para que possamos levar o Evangelho para todas as nações.
Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.